decorrer dos anos, a história brasileira foi marcada por inúmeros eventos que moldaram o destino da nação. Entre eles, um episódio se destaca a resistência contra o domínio português que ganhou força em Minas Gerais. Conhecido como Inconfidência Mineira, esse movimento foi permeado por influências da maçonaria, uma sociedade secreta que desempenhou um papel significativo na formação da identidade nacional brasileira. Neste vídeo, exploraremos a relação entre a maçonaria e a Inconfidência Mineira, e a suposta execução do alferes Tiradentes. No entanto, recentes descobertas têm questionado essa narrativa amplamente difundida, lembrando que nós do canal Histórias e Segredos apenas apresentamos argumentos, estudos históricos de relevância, revisões dos textos e artigos escritos. Deixaremos links na descrição, caso queira se aprofundar nos fatos. A maçonaria, uma organização com princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, desempenhou um papel fundamental na disseminação de ideias iluministas e na formação de redes de intelectuais na época da Inconfidência Mineira. Vários dos principais líderes do movimento, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, eram maçons. A maçonaria proporcionou um ambiente propício para a discussão de ideias revolucionárias e o planejamento de ações em prol da independência. A bandeira de Minas Gerais, com seu célebre triângulo e o sol ao centro, é frequentemente associada a símbolos maçônicos. O triângulo representa a tríade maçônica de liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto o sol simboliza a luz do conhecimento que a maçonaria busca compartilhar. Libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia, inscrito na bandeira remete a um dos pilares da maçonaria, a liberdade. Essa conexão entre a bandeira e a maçonaria reflete a influência da sociedade secreta no contexto da Inconfidência Mineira. Todos os anos, dia 21 de abril, escolas, repartições públicas, empresas privadas, indústrias de todo tipo, comércios e outros serviços fecham as portas para mais um feriado instituído pelo governo federal. Mas alguém lembra que feriado é este? Alguns diriam, ora, é o dia de Tiradentes. Dentre estes alguns, poucos diriam ao acrescentar que é feriado comemorativo a Tiradentes. É feriado de Tiradentes, aquele herói que lutou pela independência do Brasil e foi morto e esquartejado. A realidade mostra que ninguém sabe quem realmente foi Tiradentes e que a população pouco sabe a respeito, pois o feriado contenta a quase todos. Mas será que Tiradentes foi esse herói que os livros escolares apresentam para os alunos? Será que o objetivo de Tiradentes e dos outros inconfidentes era realmente a independência do Brasil? Ele realmente foi um herói nacional? A historiografia recente mostra que este homem não foi nada do que dizem ser. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, herói nacional a partir da data da proclamação da República, era considerado um vilão até 15 de novembro de 1889. Tiradentes foi apenas um bode expiatório de uma revolução que estava mais preocupada com o quinto do ouro das Minas Gerais, que era enviado a Portugal. Tiradentes nasceu na cidade mineira Vila de São José del Rei, em 1746, porém foi criado na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Tiradentes era alferes, na hierarquia militar antiga, a patente de oficial abaixo de tenente. Participaram da tentativa de derrubar ao governo português, por exemplo, 2 coronéis, Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, e 2 poetas famosos até hoje, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Embora a historiografia oficial considere a Inconfidência Mineira 1789 como uma grande luta para a libertação do Brasil, o historiador inglês Kenneth Maxwell, autor de A Devassa da Devassa, Rio de Janeiro, Terra e Paz, segunda edição, de 1978, diz que a conspiração dos mineiros era basicamente um movimento de oligarquias, no interesse da oligarquia, ou seja, um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, sendo o nome do povo invocado apenas como justificativa, e que objetivava não a independência do Brasil, mas a de Minas Gerais. A clássica imagem de Tiradentes de barba e cabelo comprido é fictícia. Ele nunca possuiu cabelos compridos, nem barba. Em sua época de militar, posto em que os membros do exército devem moderar sua quantidade de pelugem pelo rosto, e em seu período na prisão, os pelos eram cortados a fim de evitar piolhos, ou mesmo no momento de sua execução, todos os condenados à forca deveriam ter a cabeça e a barba raspadas. A lembrança de Tiradentes e de seu movimento se tornaram importantes, a ponto de receberem interesse nacional,
a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Nesse momento, os novos governantes Marechal Deodoro e Marechal Floriano necessitavam criar um novo país, com novos valores, novas ideias, e especialmente uma nova história e novos heróis, dos quais todas as pessoas deveriam se orgulhar e se submeter. A imagem cabeluda se construiu para se assemelhar à figura do condenado a de Jesus Cristo, aumentando seu tom de mártir, vítima e herói bondoso, para fazer com que as pessoas tivessem o seguinte pensamento: da mesma forma que Cristo morreu pela humanidade, Tiradentes morreu para salvar o Brasil, e todos se orgulhariam do sujeito, da terra que ele supostamente defendeu, e procurariam espelhar-se em seu caráter heróico. Houve um trabalho significativo por parte do governo republicano nacional para transformar Tiradentes em herói nacional, precursor da independência do Brasil, sendo Tiradentes um ser quase sobrenatural, que apesar de todas as imperfeições, deveria inspirar as virtudes do homem, sendo um verdadeiro mártir, símbolo da resistência, da divisão, da independência do Brasil. Tudo isso para substituir a figura de Dom Pedro I, que em 7 de setembro de 1822 proclamou a independência do Brasil, indispondo-se com o pai, Dom João VI, e com a terra em que havia nascido, Portugal. Queriam os republicanos substituir todas as figuras nacionais de relevo, obviamente monárquicas, sistema de governo, utilizado pelo Brasil na época. Tiradentes se tornou, talvez, o personagem mais popular da história nacional, adquirindo contornos heróicos e posição de mito político. Apesar de muito marcada pela ação dos republicanos e de seus interesses, a construção desse perfil de Tiradentes não se deveu apenas a eles. Da popularidade presumida à transformação em herói e mito político, Tiradentes percorreu um caminho sulcado pela ambiência cultural de seu próprio tempo e pela herança deixada por ela em tempos posteriores. Muitas de suas representações foram, sem dúvida, construídas e manipuladas. Fica claro alguns aspectos importantes na construção do perfil heróico de Tiradentes, que acaba por utilizar suas fraquezas, sua situação social inferior e até mesmo seus supostos erros como elementos de valorização de sua pessoa e de sua atuação. No fim, todos acabam por concordar que, pela morte, ele superou todas as restrições, qualquer que fosse sua natureza, e fez despontar póstumamente todas as suas verdadeiras qualidades. Não é difícil perceber as possibilidades de aceitação dessa representação, e também de sua manipulação, junto ao público, a partir de uma percepção deste Tiradentes, que apesar de pobre e fraco, poderia simbolizar as conquistas de toda uma nação. Na verdade, Tiradentes provavelmente nunca esteve plenamente a par dos planos e objetivos mais amplos do movimento, o que é natural acreditar. Como um simples alferes, o equivalente a tenente, lideraria coronéis, brigadeiros, padres e desembargadores. Ele também não era um homem absolutamente pobre. Entre os seus objetos pessoais apreendidos constava um relógio Elliot, algo que uma pessoa comum não utilizava naquela época. Após sua prisão, houve um processo movido por uma tal Antônia Maria do Espírito Santo, amante do célebre Inconfidente, demandava a devolução de uma escrava e de seus 2 filhos menores, parte do confisco dos bens de Tiradentes quando de sua prisão. Maria alegava que a escrava lhe fora doada e não pertencia mais ao alferes. Por meio desse processo, soube-se que Tiradentes teve uma filha com Antônia Maria chamada Joaquina. O alferes chegou a prometer casamento à mesma. Os dois tiveram um relacionamento entre 1786 e 1787, quando Antônia tinha 16 anos e ele quase 40 anos. Posteriormente, Tiradentes alegou que Antônia tinha comportamento inadequado, sobretudo quando de suas ausências de Vila Rica, e desfez o compromisso. Contudo, sabe-se que ele não deixou a mãe e a filha desamparadas. Tiradentes batizou Joaquina, deu uma escrava para a mãe e uma casa para poderem morar. Em um recenseamento efetuado em 1804, a casa continuava em poder de Antônia Maria, e Joaquina residia na mesma com a mãe. Sabe-se que pai de Antônia havia sido funcionário público em Vila Rica. Quanto a Joaquina, infelizmente não há informações sobre a sua vida. Pelo fato das mulheres adotar o sobrenome do marido, foi impossível localizar a mesma nos registros. Joaquim José da Silva Xavier era um homem de seu tempo, boêmio, namorador e frequentava bordéis. Em um deles prometeu a uma prostituta que arrumaria uma vaga para o filho na guarda dos dragões e alardeou isso para muitas pessoas, aliás, como era o seu costume.
O concubinato era comum na sociedade mineira no final do século XVIII, e onde as mulheres tinham poucas possibilidades de conseguir uma união estável. Na fase da decadência do ouro, muitos homens abandonaram a região e simplesmente largaram as concubinas, muitas das quais caíam na prostituição. O processo movido por Antônia Maria mostrava que Tiradentes tinha escravos, assim como Alvarenga Peixoto e outros inconfidentes. Mas a inconfidência não falava em liberdade? É preciso entender a qual liberdade clamavam os inconfidentes: a liberdade política. Apesar disso, Tiradentes foi um dos poucos a defender o fim da escravidão entre os rebeldes. O jornal A Folha de São Paulo publicou um artigo em 21 de abril de 1988, no qual se comentam os estudos do historiador carioca Marcos Antônio Correia. O historiador defende que Tiradentes não morreu enforcado em 21 de abril de 1792. Ele começou a suspeitar disso quando viu uma lista de presença da Assembleia Nacional Francesa de 1793, onde constava a assinatura de um tal Joaquim José da Silva Xavier, cujo estudo grafotécnico permitiu concluir que se tratava da assinatura de Tiradentes. Segundo Correia, um ladrão condenado morreu no lugar de Tiradentes, em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida pela maçonaria. Testemunhas da morte de Tiradentes se diziam surpresas, porque o executado aparentava ter menos de 45 anos. Sustenta Correia que Tiradentes teria sido salvo pelo poeta Cruz e Silva, maçom, amigo dos inconfidentes, e um dos juízes da devassa, e embarcado incógnito para Lisboa em agosto de 1792. Isso confirma o que havia dito Martim Francisco, irmão de José Bonifácio de Andrade Silva, que não fora Tiradentes quem morrera enforcado, mas outra pessoa, e que, após o esquartejamento do cadáver, desapareceram com a cabeça, para que não se pudesse identificar o corpo. A proclamação da República iniciou a desvalorização da história nacional, tentando seus precursores inventar personagens e dignificá-los para assim poderem justificar em seus atos a grandeza de feitos inexistentes. Mentiras que documentos contrariam. Atribui-se a Tiradentes um falso perfil, falsos atos, quando, na verdade, não existe nem mesmo a certeza de que ele tenha sido morto na data em que se celebra o feriado nacional. A Elif Mariano Peixoto atribui igualmente uma célebre frase, mas que ele nunca disse, ao menos não deixou comprovação alguma disso, como proferida por Tiradentes, que teria dito: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo Brasil. Diante de tantos argumentos, estudos históricos de relevância, fica a pergunta: seria 21 de abril, o dia da mentira? E você, o que acha de tudo isso? Deixe o seu comentário. Se inscreva no canal, conte para nós qual história gostaria de ver no canal. Obrigado pela sua atenção. Histórias e segredos.